você teve um livro que virou filme, cara. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Virou Até que a Sorte Nos Separe. Isso. Do Hassum, né? Exatamente. Foi um convite inusitado quando chegou o convite. Né? Não era do Hassum na época. A Paris Filmes veio atrás de mim e falou, cara, a gente está com um projeto de pegar os grandes livros do mercado, os que venderam bastante, e tentar transformar numa grande bilheteria, que é o que se faz lá nos Estados Unidos, em Hollywood. Né? Fazer alguma coisa antes da bilheteria, não só um filme que chama atenção pelo personagem, pela história. Vamos fazer? Tivemos algumas conversas. Inicialmente a ideia era fazer um drama, né? A história de alguém que tem uma virada financeira e tal. E eu li o roteiro e falei, cara, não tá legal, né? O brasileiro é tão sofrido com dinheiro, vai pegar uma história mais sofrida ainda. Em algum momento veio o insight, cara, vamos fazer uma comédia? Vamos chamar a galera da Globo, Paulo Cursino, que era o roteirista de alguns quadros do Zorra Total. Vamos chamar o Cursino, que tem umas ideias boas, tal, tentar fazer um roteiro de comédia. Cara, quando eu li o primeiro roteiro do Cursino, né, ainda o Hassum não estava sendo cogitado, mas havia ali a ideia de, vamos colocar um personagem obeso, né, um cara que seja engraçado e tal. Cara, eu ria só de ler o roteiro. Achei, legal. A conclusão que a gente chegou é que o brasileiro estava tão ferrado com dinheiro, se ele encontrasse uma história de alguém muito mais ferrado, que ele teria um motivo para dar risada e teria muitas lições para aprender. O Até que a Sorte Nos Separe foi baseado nas 10 principais lições do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. O Cursino se baseou bem no roteiro. Muita gente pergunta se o personagem, que é o consultor financeiro do filme, feito pelo Kiko Vasconcelos, seria eu. Uhum. Ali é uma caricatura do consultor financeiro. Ele também erra, né? Ele peca pelo excesso de planejamento. É um cara que não consegue pensar no nós, não consegue ter filho com a esposa, está sempre fazendo conta. Mas foi uma história muito feliz. O Até que a Sorte Nos Separe foi a maior bilheteria nacional de 2012. Foram mais de 11 milhões de espectadores na época, e foi a primeira trilogia do cinema nacional. Quando saiu Até que a Sorte Nos Separe 2, 3, né, havia lá maiores bilheterias. Se não me engano, era o Tropa de Elite, né, tinha 1 e 2, e nós viemos com um terceiro filme pela primeira vez no Brasil. Foi muito bem sucedido, muito divertido. Para mim, uma experiência incrível, porque eu participei da gravação. Eu fui figurante no primeiro filme da série. No segundo filme tivemos Anderson Silva participando, Jerry Lewis, isso que eu falo. E acho muito bonita a história do Hassum com o Jerry Lewis, porque ele era muito fã e fez para realizar esse sonho. Pois é, você não acompanhou Jerry Lewis quando os programas estavam no ar. Não. Na minha infância, eu assistia Jerry Lewis, ele era o comediante. E saber que ele tinha encerrado a carreira dele por questão de doença, foi morar em Las Vegas porque o lugar é seco, ele tinha umas bactérias que ele não conseguia eliminar do corpo, enfim, quando ele se curou, passou a ter um talk show ali, ele voltou para o cinema num filme brasileiro e pouco depois ele morreu. Então a última contribuição dele para o cinema foi num filme brasileiro, um filme que, é uma continuação do filme inspirado no meu livro. Foi uma grande honra, virou um marco no cinema nacional, eu aprendi muito sobre cinema para mim não podia ser homenagem maior do que ter o meu filme adaptado para um filme com tamanho sucesso. E é muito... Eu vou te falar assim, Gustavo, é muito louco. É muito louco. Assim, aqui na Pod, a gente tem uma menina maravilhosa, Paula Feb, que tem um podcast aqui, escreve livros de terror, livros de ficção, tem podcast de terror. Torço muito para que um livro dela vire adaptação. Mas é uma coisa que você imagina, porque é uma história de, começo, meio, fim, feita pra isso. Pra arte, né? Lendo o seu livro, eu jamais diria, o livro do Gustavo vai ser adaptado. É muito doido, né, cara? É doido, mas assim, foi um trabalho muito feliz. Os atores ajudaram bastante, porque acho que quem chegou a ver alguma entrevista com o Hassum, ele conta um pouco da técnica dele. Eu presenciei isso ao vivo. Havia um roteiro, né, que o cara tem uma habilidade de ator, de seguir exatamente o roteiro, né? Aí vem lá o Roberto Santucci, o diretor, fala, cara, vamos fazer novamente, né? Muda a posição das câmeras, faz de novo e tal. O cara faz exatamente igual. Perfeito, nota 10. De repente ele fala, gente, posso fazer um freestyle? Que é quando ele sai do roteiro. Mas o cara é tão bom, que 75% do filme é o freestyle. Que legal. Ele descola, e o Cursino sabe daquilo, né? Ele faz aquela cena totalmente fora do que estava previsto, vira pro Cursino e fala, fechou legal aqui? Fechou, e é ali que fica. Aprendi muito sobre arte, aprendi sobre técnica, sobre a capacidade do artista de encantar as pessoas, foi espetacular. Tu perguntou das finanças do Hassum?
Conversamos bastante sobre isso. Quem foi privilegiado ali foi o Kiko Mascarenhas, É que mesmo? fez o consultor, porque ele, para aprender como era o meu trabalho, ele ficou 2 dias conversando comigo, eu orientando as finanças dele. Então ele incluiu um monte de cacuetes, um monte de gestuais ali, de comportamentos, o que pode e o que não pode, para criar aquele personagem caricaturizado dele. E o Hassum é um cara que, pô, o Hassum, eu aprendi com ele. O Hassum é um cara que ia aos cassinos e ganhava muito dinheiro. Ele tinha muita habilidade, a habilidade dele, na verdade, era de distrair os outros. Então ele entrava na mesa, fazia aquela bagunça, aquele auê e tal, e pô, quando ele tava com a mão meio ruim, pô, ele meio que blefava legal, e no Blackjack lá no 21, ele ganhou durante a gravação do filme. Ele sumiu no meio da gravação do filme, ele transformou $1.000 em $14.000 ali, em 1 hora que ele sumiu. Caramba! Cara, balançando dinheiro, ganhei. Ele era muito bom nisso, até porque o Até que a Sorte Nos Separe 2 foi gravado em Las Vegas, no Venetian, né, um dos maiores hotéis de lá, graças ao Hassum, que tinha um bom relacionamento e conseguiu coordenar com o pessoal de lá. Uma gravação que saiu mais barato fazer em Las Vegas do que seria no Brasil, porque nós ganhamos do hotel, do espaço para gravar, 300 apartamentos à disposição, eram 190 apartamentos à disposição, fretamento foi patrocinado também. A equipe desse filme deve ter ficado feliz, imagina. Foi bom demais, tem que falar, cara, talvez o ganho tenha sido mais na experiência do que no dinheiro, foi sensacional. Gravar no deserto, foi bom demais. Esse que você assistiu foi um corte do nosso podcast com Gustavo Cerbasi sobre como cuidar do seu dinheiro. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado, junto com um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal.